claro, é sétimo sabe dia, uma não coisa? pode ser um outro. Teologicamente falando, Deus não pode ser adorado num único dia, pois que existe dia de preceito. Mas, Isso padre, deve estar bem claro, um momento só. Deve Não estar tem a bem bondade para claro só que realmente, porque tu não rezas só um único dia, isso é verdade. Mas, padre, o dia dos e todos os não foi dias... anulado, por quê? Não foi anulado, claro que sim. Porque isso tudo... Mas o dia... Mas se não foi Padre, anulado, o sábado não é um por dia que a santo. Igreja Católica... Pela O dia Se santo foi qual? anulado, se não foi anulado... Recebe domingo, não é? Sim. É o dia que o Senhor ressuscita, todo mundo sabe Sim, isso. sim. Sim, sim. Porque Mas estava ele- descansando no sábado. Muito bem. Isso tem que ser Por que observado. ele descansou? No Estava- sábado, Hebreus no obedecendo capítulo a 4 própria diz que ele lei. entrou no Já que eu descanso. estava esquecendo dessa Esse é o parte. significado escatológico que o padre estava dizendo aí. A Bíblia esclarece bem em Atos, muito bem em Atos, e era seu costume, por 2 vezes para razoar com eles aos sábados, e em Atos também 17 se encontra. Durante o sábado eles procuraram um lugar para adoração, mesmo depois a ressurreição de Jesus. E outra, há que entender uma coisa. Isso aqui os nossos irmãos católicos têm que explicar. Por que Jesus ressuscitou no domingo? Ora, porque ele estava descansando no sábado, na tumba. É isso que o apóstolo Paulo se refere a Hebreus, que na morte ele entrou também no seu descanso. Falando sobre o poder da recriação, por quê? O remate da criação foi no sábado, conforme Gênesis capítulo 2. A celebração foi no sábado. Portanto, Deus instituiu o sábado como dia santo. E ali, na recriação, porque a recriação é quando Jesus vem morrer nesse mundo, resgata a redenção e a recriação. Ele teve que fazer a mesma coisa. Como lá ele descansou no sábado, no princípio, ao recriar, ele faz a mesma coisa. Eu no acho- sábado. Por essa razão que Eu tinha acho- que casar domingo. Pastor Só Agostinho, para está quente. finalizar, Sim, essa sim, palavra, sim. pastor, desculpa. O padre disse podemos escolher outro dia. Não. Shabat do grego e aramaico quer dizer assim cessar, pular, descansar, cessar de fazer alguma coisa. No entanto, quando você observa a escritura, e aqui nós temos que ir para a palavra, aqui em Êxodo, no capítulo 20, diz que é sábado do 7º dia. Não te dá margem para escolher o primeiro, o sábado do primeiro dia, ou o sábado do segundo dia. Eu não sei se ou vou mas responder é- agora. Padre, vamos só ouvir. Vamos ouvir o pastor Agostinho, depois vem trazer o padre. É Sabe claro, que- é 7º sabe dia, uma não coisa? pode ser um outro. Teologicamente Deus estabeleceu. falando, Deus não pode ser adorado num único dia, pois que existe dia de preceito. Mas, Isso padre, deve estar bem claro um momento só. Deve Não estar tem a bem bondade para claro só o que realmente, porque tu não rezas só um único dia, isso é verdade. Mas, padre, nós estamos Vamos aqui só. que é Tu para rezas fazer um- uma abordagem de ponto de vista da Escritura. Sim, E exatamente nós é isso. devemos A fazer o... Escritura- Mas, a padre, Escritura, vamos depois começar que- do básico. Yeah, O básico é o deixa eu seguinte. falar, para não- yeah. Sim. Gênesis, quem cria todas as coisas e quem dá lei no mundo, nem nenhum homem. A palavra do homem passa como o próprio homem também passa. Em Gênesis, quando Deus criou, se ele quisesse que o dia de descanso fosse logo no princípio, ele ia dizer, no primeiro dia descansei. Mas a Bíblia é clara. Eu quero o texto, por exemplo, de Deuteronômios 4. Ele diz assim, olha, não acrescenta nada na lei. Não acrescenta. Nenhuma vírgula. Nem uma nada. vírgula. Em Mateus 5, de 17 a 18, Jesus disse, olha, nenhum jota, nenhum tio da lei vai passar até que tudo se cumpre. Em João 10, 35, Jesus disse, a lei não pode ser anulada. O que acontece? O que Deus estabeleceu, quando ele descansou, ele abençoou, nesse um dia de descanso. É o único dia no planeta Terra em que Deus abençoou e santificou. Santificou por quê? Porque aqueles que vão lhe adorar, como Deus é santo, ele disse, sedem santo, porque eu também sou santo. E abençoou por quê? Porque todos aqueles que vão a Deus precisam da bênção do próprio Criador. Agora, quando Deus disse não mexa em nada, o que acontece? Por que o padre fez essa oratória? Essa oratória é uma oratória católica que começou no ano de 321, no dia 7 de março, com o imperador Constantino, que era um pagão, passou-se de cristão, ou seja, Constantino ia para uma batalha. Mas foi ele que reuniu os Sim, livros é da ali, Bíblia, né? Temos a não, Bíblia. é ali onde começa a posição da Igreja Católica como a Igreja imperadora. Não é que a Igreja Católica parte do pressuposto das Escrituras.
A Igreja Católica é Igreja Católica Romana. O termo católico quer dizer universal. Sim. E como o Império Romano era o império dominante na altura, tudo o que eles faziam era universal. Por exemplo, o dia de domingo, que é o 7º dia, era o dia em que os povos pagãos... Por exemplo, o primeiro dia da semana. Ok. Era o dia em que os deuses pagãos da cultura egípcia, da cultura grega, da cultura romana, eram adorados. Tanto é que nós conhecemos calendários que eram lunares e calendários que eram solares. O calendário romano era um dos calendários solares. Tanto é que esse calendário que nós temos é o calendário gregoriano, era um calendário solar. Okay. E se vamos na expressão, eles adoravam o sol. Tanto é que hoje ainda se diz o Deus Sol. Se nós vamos para inglês, quando se diz domingo, a expressão é Sunday, dia do sol, que é o culto dos deuses pagãos, que é o deus do Egito, né, que é o deus Ra. Tanto é que nós vimos que os túmulos e as formas dos deuses Ra continuam em todas as cidades do mundo, que é o obelisco, está na capital de Washington, está em todas as partes. Aqui em Angola também temos, está aqui no 1º de maio, que é o culto a divindades antigas, na qual a Igreja Católica não diz. Agora, o que é que a Igreja Católica vai fazer? A Igreja Católica, como é uma igreja romana, por isso é que as imagens entraram, porque eles já adoravam as suas imagens, por isso é que mudaram o dia. Por exemplo, Daniel 7, verso 25, diz assim, que a partir dos tempos virá um grande governante que vai mudar a lei e os tempos. Os católicos mudaram a lei de Deus, eles alteraram o 3º mandamento, que era sábado, eles meteram domingos e festa de guarda. Isso não é bíblico. E alteraram o tempo, tanto é que o calendário mundial, se você vai para a China, os chineses têm um calendário que não é o calendário gregoriano. Eles têm um calendário gregoriano que é para a política, mas internamente tem outros calendários. Tudo isso que o padre acabou de falar, nós devemos compreender que, embora a Igreja Católica é a mais antiga, mas é a igreja que misturou o paganismo dentro da cultura cristã. Por isso é que temos essa doutrina. O padre queria falar, estava a pedir a palavra, depois do padre vamos ao intervalo. Sim, vamos. Tenha bondade, padre. Ok, claro que é uma aberração pronunciar-se desse jeito, como o pastor se pronunciou. É uma aberração e falta de pudor, naturalmente, na linguagem. E dizer que, na verdade, nós, enquanto católicos, não é? Nós adoramos o dia do Senhor. E nós não deixamos de observar o sábado, que isso fique bem claro. Então, outro dia nós não deixamos de observar, porque nós rezamos todos os dias. Mas tem dia de relevância. O sábado nós o observamos. Porque mesmo eu... Como é que vocês observam? Observamos rezando. Rezando como? Como? Se os cultos principais católicos são no domingo. Um momento. Nós, suponhamos essa hora, eu já tive uma Santa Missa. Eu estive a Santa Missa. E Jesus, é a ordem de Jesus, que seja celebrado, seja o memorial da sua paixão, a morte e a ressurreição, sejam coisas patentes na vossa própria mente. Porque aqui, mais do que criar esses aspectos menos ouvíveis, nós temos que ir para aquilo que dá o próprio sentido. Se a Páscoa se celebrava realmente na própria Bíblia, não é? Se celebrava nos 2 dias, não é? Que é o 7º dia. Não. O padre está a estender a palavra. Não faça isso. Não, é necessário corrigir quando alguma coisa não... Não, isso é verdade. Ela era celebrada no 14º dia do mês de Aviv. Um momento. Então, não importava em que dia caía, ela tinha que ser celebrada. Se ela fosse, se ela caísse na terça, ela tinha que ser celebrada na terça. Um momento. Então, a Páscoa e a ligação que o padre está fazendo com relação ao sábado, de acordo com a Escritura, porque a Bíblia que o padre abriu aqui diz que era no 14º dia do mês de Aviv. Certo, era um momento, ok. Eu acredito que era assim, exatamente porque isso, não me lembro agora, se calhar a Escritura, exatamente, mas sim, claro, está patente ali. Primeiro, o 7º dia e o 1º dia da semana, as pessoas se reuniam. Porque afinal, Páscoa significa o quê? Ou seja... se nós irmos aí, perdemos o foco. Estamos a falar do sábado. Não, esqueça as solenidades e nos concentremos no dia. Momento. Deixa que eu fale. E assim está a ciência é cada um apresentar a sua aposta. Não importa se você vai ouvir ou não. Importa aquilo que eu sei sobre aquilo que eu vou falar. Sim. Então, celebrava-se no 7º dia
e no primeiro dia da semana. Isso está bem claro aqui na Bíblia. Não, por favor, Depois, dá o capítulo. Não, isso temos que por favor, corrigir. me dá o eu já capítulo. falei que naturalmente... Não, tem que mostrar a referência. Que, porque se senão vai não citar, encontra-se. tem pessoas Um do momento, outro lado momento, que gostariam de momento. constatar esse fato. Sim. E agora, o facto principal que eu aqui queria passar é que, tal como nós podemos até encontrar também aqui no Apocalipse, tá sabendo? O Apocalipse diz muito bem também, não é? Que as pessoas se reuniam exatamente no primeiro dia da semana, Não. depois já da própria ressurreição do Não, Senhor. não, Isso não é padre. questão de... Padre. Um momento, deixa eu mostrar. Está aqui. E o termo próprio é Kariake, que significa... Sim, que significa ou sarchi ou surshi, que significa dia do Senhor. Mas Tá aqui que dia? O dia do Senhor é sábado. Não. Primeiro dia da semana é o dia do Senhor Não. Dominicas. Hein? Não é nada disso, Que nos padre. últimos dias tem o nome de Dominica, Dominus, dias, que significa dia do Senhor. E o Senhor Então, aqui a é Bíblia, adorado. quando fala dia do Senhor, está falando de domingo. O padre está a citar o latim, O sábado, que não é nem a língua oficial bíblica. O sábado não foi anulado para nós, não é? E não Na pode nossa ser religião. anulado. O sábado não foi anulado, mas pura e simplesmente toma um novo sentido, que é a Páscoa. A partir dessa Páscoa, Não. naturalmente, não- que Jesus faz, Não é naturalmente... assim, Não, padre. Está errado. só, até só para Tem sentido. o padre terminar. Deixa-me só perguntar, porque ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Pronto, então os católicos adoram também todos os dias. Pronto, adoram todos os dias. Nós não só que o dia nunca paramos, principal... Nós o nunca dia- paramos. Se os irmãos param, nós todos os Não, dias mas qual é o são dia? Não, santificados. mas isso é uma desculpa. O é dia uma de desculpa sábado, para eu estou a dizer dizer assim, o dia de que sábado todos os não foi dias... anulado. Por quê? Não foi anulado? Claro que sim. Porque isso tudo... Mas o dia... Mas se não foi padre, anulado, o sábado não é o por dia que santo. a Igreja Católica... Pela E Páscoa, se foi Páscoa, anulado, se não foi anulado... recebe Padre, sentido tá bom, mas se a não foi partir da anulado... santa ressurreição Não, mas do Senhor. calma, se não O Senhor foi ressuscita no anulado... primeiro dia da Se semana. não foi a partir anulado, daí- por a que, que partir o daí ela terceiro muda. mandamento... Sim. Por que, que o Negativo. terceiro mandamento da Igreja Católica... Vamos dizer, não vamos... Porque o tempo aqui é pequeno. Sim. Porque, se não foi anulado, por que, que o terceiro mandamento da Igreja Católica é da Igreja Católica, não é de Deus? A Igreja Católica diz o seguinte no terceiro mandamento: guardai os domingos Eu já li esse mandamento. e festas de guarda. Exatamente isso. Então, por que Nós se guardamos. não anulou, O padre por que pode não deixou o responder. sábado? Acho que a pessoa não tem capacidade de perceber essa parte. Estou a dizer assim: a ressurreição, não é? Que não anula o sábado, naturalmente. Nem troca. Nem dá outra dimensão não é que também. não troque. Nem Mas dá outra Jesus, dimensão. se vocês acreditam em Jesus, vão dar conta aqui, porque Jesus que dá sentido à história toda da Então, humanidade. Ah, que ele o sábado falou. Sim, fala de ok. Cristo. Jesus Então, Cristo vamos para dá o que Cristo sentido falou. a Muito toda a bem. Escritura. Então, Se Jesus vamos que para não o que ressuscitou. Jesus falou. E Vamos agora? para O que palavra Jesus do próprio falou? Jesus. Pastor falou. Diniz, Vou dizer Jesus assim. falou Ok. o quê? Vamos lá. A Bíblia é clara em Lucas capítulo 4, que diz assim: tendo ido à sinagoga é igreja ou catedral, templo, entrou no sábado de acordo com o seu costume. Ponto. Era costume de Jesus ir para a igreja, a sinagoga, no dia de sábado. Okay. E além de mais, se o padre está afirmando aqui que o sábado ganha um outro sentido, então isso esbarra e tem algo contra as escrituras. Por quê? Porque Sabe por que depois você da fala isso? ressurreição... Porque você não leu a história, nem tem Mas presente. que história? Se Vamos tu tivesses observar. a história, Depois- devias perceber que, Não, mas primeiramente, observe o dia aqui. de sábado foi santificado por quê? Não, depois... Por que Vamos foi santificado? voltar lá. A santificação Mas não é por vamos causa responder do essa pergunta homem, primeiro. é por causa da Foi criação. por quê? Porque Deus não está falando como você Não, assim não. fala. Não, A Deus não santificação santificou. foi porque, primeiramente, obedeceu uma história. Não, Os não escravos obedeceu, não não. tinham Não, descanso, negativo, primeiramente. errado, Exatamente errado. isto. Errado. E a partir O daí... sábado começa a partir em Gênesis, daí- padre. Um momento Sim. só. A partir Não, daí... O sábado começa em Gênesis. Agora vou te perguntar. O Sim. Gênesis é o primeiro livro a ser escrito? Não. Tá, Os católicos aceitam queijo. O Gênesis, sobretudo, os Não. primeiros capítulos que você está citando, não são os primeiros a ser escritos. Não, os católicos aceitam sincero. queijo. É o Os católicos dizem assim na sua oratória, que olha, Gênesis é de necessário 1... Não é oratória. É oratória Não diga que é oratória. católica. Não, não. E o É oratória acontecimento católica. É palavra são de coisas Deus. diferentes. Mas sem palavra de Deus. O A palavra evento diz, não primeiro foi mude. Gênesis. Agora, escrever é Jó, mas o evento primeiro é Gênesis. O evento primeiro é Isso Gênesis? não pode se esquecer. Não pode se escrever a história O fato de Jó você sem escrever Gênesis. A partir primeiro... de onde? Não, Tudo bem. os Por católicos exemplo, dizem que se eu de escrever 1 a tua a biografia 12 de antes do teu Gênesis avô, não errado. aconteceu. Isso não significa que Errado, você tá viu errado. antes do teu Eles avô. dizem que Tá é uma errado. história Não, que isso- foi vamos porque feita. ajudar a os questão nossos é essa aqui. telespectadores aqui para Do eles Gênesis, o compreenderem. Gênesis Eu 1. gostaria de voltar àquele sentido que o padre disse que houve um novo sentido. Não houve.
Está aqui, na própria Bíblia o sentido Católica. que eu estou a dizer que Não. a nova aliança toma Não. sentido a partir O da sábado- ressurreição de Jesus. Sim, mas pois que ele ninguém não vai muda. tirar. Você não vai conseguir Jesus mudar a não ressurreição, muda. Mas- porque você não, vai não. depender daquele que ressuscitou. Mas se é Jesus que Olha, ressuscitou. padre, É verdade, se é Jesus Você que pode ressuscitou. falar, senhor pastor, a pode ressurreição, falar ela aquilo. ratifica o sábado. Ela A confirma ressurreição, o sábado. exatamente, porque Não, não ela- o anula, mesmo mas sábado, dá do novo mesmo sentido negativo. àquilo que é Pode até dar a novo vida sentido. da própria humanidade. Mas se dá novo sentido, O padre não mostra muda o aqui na dia. Bíblia Mas esse Católica. novo sentido... muda o Deixa-me só dia. fazer uma Católica pergunta para irmos ao mostra- intervalo. Mas agora é assim, eu vou mostrar. Onde é que ganha o novo Eu vou ler sentido? aqui a questão. Porque senão você Por que contraria nós aquele adoramos no costume dos domingo? apóstolos. Vou só dizer uma coisa que Aliás, vou sabia concluir uma aqui a coisa? minha fala. Sabia uma coisa? Não Sim. é? A partir do momento que conduziu, não é? Fazendo uma inferência, esses textos todos, porque se o católico, você está a dizer que está a usurpar, está a fazer as coisas à toa, quem naturalmente escreveu, não é? Aqueles que escreveram, já tinham o espírito daquilo que se chama a universalidade da palavra de Deus, que deve chegar a todos, que começa praticamente em 42, portanto, do profeta Isaías, não é? Depois, estamos a ver também aqui em Atos 1:8, não é? Também a universalidade da própria salvação, que todo mundo tem que ir naturalmente. Certo. Mas depois aqui, encontramos, não é? Diz o quê? Que realmente, sobretudo aqui em Atos, ou seja, A em palavra Apocalipse, sábado. Apocalipse verso 10. Capítulo 1:10, não é? Encontramos esse termo, que termo? é o dia do Senhor. Não, Olha, não, que- mas que é o primeiro O dia dia. que Domingo é João se sábado. encontra Dia do Senhor, e não com o Jesus. E é o primeiro O dia, dia porque que os primeiros Jesus cristãos se aparece. reuniam. Não diz primeiro Depois, Não, os padre. primeiros cristãos, não estamos a falar os judeus. Leia aí na Bíblia Católica. Os Vai primeiros falar dia do cristãos- Senhor, Dia não o do primeiro Senhor. dia. Aliás, Claro, o dia do Senhor é o primeiro Padre, dia. permita-me só fazer uma Para abordagem. Romanos, sim, mas para A João questão, que é hebreu, quem escreveu não. a Bíblia não foi Não, romano. não. Quem Mas foram escreveu romanos. João? Quem transliteraram. Quem escreveu Só para João? dizer o Eu quero ir ao seguinte. intervalo. Não, mas foram escritor, vamos romanos. Quem entender. Olha, é assim, traduziram. a princípio é que Bíblico. vocês estão a falar que os católicos criaram imagens, não sei lá, essas histórias. A princípio é que tá Deus, você era pagão, suponhamos, o Deus te santificou. Não, eu não Deus era tem o poder de te santificar. Você tinha Mas pecado se e Deus Deus- te revela para que você Deixa-me tenha só da fazer uma santidade. pergunta. É o Se seguinte, você sim. não Deixa-me só aceita fazer uma aquilo pergunta. que é o Vocês trabalho estão de Deus, me então você anula aquilo Padre, que é padre, precisamente, permita-me só o seguinte. a Padre, ressurreição. Padre, Tá fazendo permita-me só o confusão. seguinte. É assim, A ressurreição. é por É causa muito desses bonito. tipos de Vamos ao preceito. intervalo. Deixa-me só terminar e vamos para o intervalo. Sim, faz- É faz- por causa desses preceitos que hoje estamos a divergir. A Vulgata Latina, quando foi traduzido, Traduzida. pronto, obrigado pela correção. Quando ela foi traduzida, os termos que eram hebraico, que tinham um sentido próprio, passaram agora para o latim e para o grego. Por isso é que está aqui Dominos, Huawei, não sei o quê. Não, isso não são termos originais. O termo original é Shabbat, que é sábado. Tanto é que Jesus, quando ele veio, se o próprio Deus disse que a lei não pode ser anulada. Posto que ele diz Tanto nem é um que tio, nem Paulo um disse, jota, não se Paulo disse tira. assim, quem acrescentar algo na lei é amaldiçoado. Quem retirar algo na lei é amaldiçoado. Em Isaías 66 diz o seguinte, até mesmo no final dos tempos, na grande glória, que também é um dos temas que vamos abordar aqui. Sem dúvida. No arrebatamento e na plenitude dos tempos, quando o plano de Deus todo se cumprir. Em Isaías 66 diz que todos aqueles que guardam o sábado, o dia de adoração não vai ser o dia dos católicos. Continuará a ser sábado. Sabe que tem que perceber, pois que agora vamos já para o intervalo. Vamos ao intervalo, Mas padre. tem que saber que uma Padre, coisa vem antes muito e uma bom. coisa vem depois. Não, Exatamente isto. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo. Quem sou eu para que se lembre o Senhor? Nada sou, tudo encontro. Estamos de volta no encontro com Yahweh da Palaca TV. O padre Isaac, o pastor Denis Mona e o pastor Agostinho são meus convidados hoje e nós estamos a falar do sábado. No primeiro bloco só falamos de sábado, vamos continuar e terminamos porque, com certeza, é um tema que ainda precisa ser esclarecido. Mas nós temos VTs.
Padre, pastores, nós fomos à rua e os nossos telespectadores mandaram também umas perguntas e uns comentários. Vamos ver. Deus diz que devemos descansar no sábado, mas ao contrário, nós devemos trabalhar no sábado, né? Muita gente diz que o sétimo dia é uma religião que tem as missas no sábado, mas ao contrário, né? Deus não descansou no sábado, Deus descansou no domingo. A Bíblia nos diz que Deus fez o céu no primeiro, segundo e terceiro dia. E no sétimo dia, Deus descansou. Então, portanto Deus no sétimo dia descansou, então nós temos que cumprir. É um dia santo, né? É um dia que Deus criou, um dia que Deus descansou. É um dia que devemos cumprir, porque trabalhar como não, para Deus, não tem descanso, né? Mas é um dia que Ele achou um dia santo. O sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. Sim, é normal o homem trabalhar durante o sábado, não tem nenhum problema. Sim, eu dou opinião que no sábado as pessoas devem fazer a sua atividade normalmente. Devemos ir na igreja aos domingos, não é no sábado. As pessoas têm conhecimento das coisas, mas vamos ver. Vamos começar com o pastor Agostinho. Pastor Agostinho, quero fazer algum comentário? Eu acho que eles foram muito pertinentes. É o seguinte, durante a história de Angola, quando nos foi pregado o cristianismo, já veio adulterado. Okay. E como já veio adulterado, tudo que você consome já adulterado, você já nem dá conta que já estás no adultério. Então, quando o cristianismo católico entrou aqui a partir do século XV, então já veio com essas mudanças, porque essas mudanças não são agora. Tanto é que os primeiros concílios, tanto o concílio de Jerusalém e os outros, já tratou-se disso. Então, o que é que nós podemos dizer? Jesus disse assim, e Oséias 4:6 também repete, o povo vai se perder por falta de conhecimento. Jesus, em João 8, a partir de 31, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu quero dizer é o seguinte, a respeito dos comentários que lá se passou, Colossenses, a Bíblia diz assim, o sábado é sombra, o corpo é Cristo. Eu pergunto aqui aos meus colegas, se a tua sombra e o teu corpo não são a mesma coisa. Se na sombra você adorava Jesus, sem ver os olhos, sem ver a cara, quando o corpo se manifestar, vais adorar mais ou vais adorar menos? Okay. Agora vais adorar mais porque você está a ver o rosto, está a ver os olhos. Então, o sábado fala de Cristo. Por isso é que Cristo disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque o sábado sou eu. Toda a criação fala de Cristo. Então, a obra do homem não pode anular aquilo que Deus fez. E o que Deus fez, se ele escrever aqui, olha, mudam para domingo, a gente muda. Mas enquanto não disse, não vamos alterar. Pastor Diniz quer fazer algum comentário em relação a esses vídeos que vimos? Depois vamos para o padre e depois tem já outras perguntas para fazer relativamente ao sábado. Sim, é necessário termos um cuidado, porque nós estamos aqui fazendo muitas referências. Aqui houve uma nova inauguração, houve uma adaptação, mas contudo é perigoso quando nós, seres humanos, substituímos a nossa palavra pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito. Aí nós estamos num campo sem regra nenhuma. Por quê? Aqui houve um telespectador, um entrevistado aí que disse assim que está escrito na palavra de Deus que é o domingo, mas não está. Você pode ir procurar na Bíblia Católica ou outra Bíblia, que são todas as mesmas. Isso você não encontra em canto nenhum. Essa Bíblia Católica também é uma outra Bíblia? Não outra é. Palavra? É a tradução. É só questão de tradução. Mas o conteúdo permanece o mesmo, salvo quando em alguns lugares é mudado a uma nota de rodapé. É necessário... Eles quando mudam, metem uma nota de rodapé. Sim, tem que ter uma nota de rodapé. Então, é necessário as pessoas terem cuidado e voltar-se para a palavra de Deus, para aquilo que de fato está escrito, e não dizer está assim, quando na verdade não está. Aí falou-se, por exemplo, sobre, houve uma mudança do sábado. Quando você, por exemplo, eu digo aqui, Atos capítulo 13, Atos capítulo 15, 17, 16, isso foi bem depois da morte de Cristo, bem depois. Se houve adaptação, como o padre está dizendo, então, certamente os apóstolos, eles fariam adaptação para o domingo. Mas muito depois da morte de Cristo, nesses capítulos que eu mencionei, eles encontram-se guardando fielmente o sábado do sétimo dia.
E aquela reunião que o padre está mencionando aqui de Atos, eles não se reuniram No livro de com o Atos, objetivo a palavra de... sábado vem 83 vezes. Só no livro de Atos dos Apóstolos. E Do a Atos. palavra, só no livro de Atos, 83 vezes vem referência do sábado. Ok. E só Vamos, vem três vamos ouvir o vezes. padre, Tá depois bem, temos outras perguntas. É assim, eu penso que São Paulo, que é um homem que vem, ele era zeloso. Ele não tanto fazia aquelas amarrações, amarrava os cristãos, enfim, mas ele era um homem bastante Ele era formado fariseu. a nível da ciência, a nível daquilo que é aquilo que tem a ver com a fé, se assim Sim. podemos dizer, para não ficar aqui a procurar palavras. Sim, sim. Ele conhecia aquilo que era o judaísmo. Mas ele, quando descobriu Jesus na sua própria vida, ele falou coisas que hoje estão aqui. Ele disse, muito bem, que ninguém venha aqui com a sua historieta, nem o do sétimo dia, nem outra pessoa do sétimo dia, nem o tipo pastor aqui atrás, que venha vos meter coisas na cabeça. Eu estou aqui a citar várias vezes. Isso basta para que uma pessoa que tem Dá o fé, capítulo isso que basta. Paulo muda o sábado para Tá, domingo. em dois, Colossenses, não é? Ele Colossenses, aí não mudou Colossenses nada, 2. não tem ordem Claro, nenhuma. Sim, não tem ordem nenhuma, mas ele, uma vez que estava do paganismo, e ele sabia Mas- a carga, mas- o paganismo não, do judaísmo, e ele sabia a carga que tinha naturalmente O sábado judaísmo. não é Padre, carga, deixa o só sábado é o perguntar. descanso Deixa da só carga, perguntar. padre. Padre, um profeta pode alterar a lei de Não Deus? pode. Essa pergunta que eu quero fazer ao padre. É assim. É melhor abrirmos Um o profeta, texto. por mais famoso que ele seja, mas Pode alterar a lei de Deus. É assim, o domingo, não é? Sim. É o dia que o Senhor ressuscita, todo mundo sabe Sim, isso. sim. Sim. Porque Mas estava ele- descansando ele- no sábado. Muito bem. Isso tem que ser observado. Porque ele descansou Porque no estava- sábado, Hebreus, no obedecendo capítulo a 4, própria diz que ele lei. Para o entrou no Gênesis, já que eu descanso. estava esquecendo dessa Esse é o parte aqui. significado escatológico Então, que o padre estava dizendo aí. Como começou? Quando o próprio Deus descansa no sábado, né? O descanso tem a ver com o quê? Com a criação. Com a criação. A palavra descanso adicionou-se também ao sábado, por quê? Por causa da criação. Ok, vejamos se não. Esse descanso, para muitos e sobretudo nós, tem sobretudo a dimensão escatológica. A dimensão escatológica é o quê? Para os nossos telespectadores que não sabem entender. Para nós, padre. para os nossos telespectadores, naturalmente, a dimensão escatológica é precisamente a vida além, não é? A vida além. A vida para além desta carne. Isso Ok. o que significa tonescaton, não é? Vida escatológica. Onde todo mundo viverá. Naturalmente, vamos abordar esse tema quando falarmos do arrebatamento. Eu quero já entrar daqui a pouco. Mas agora, eu quero só terminar aqui para passar a Sim. ideia, naturalmente. A ideia é que o sábado, não é? É observado. E nós não deixamos de observar o sábado. Entretanto, para nós é santo. Sim. Mas a ressurreição, como eu digo, eu reitero esta palavra, ninguém vai tirar. Jesus Cristo, ele faz a ressurreição, ou ressuscita precisamente no primeiro dia para dar sentido a toda a criação. E eu queria fazer até uma súmula bastante grande. Mas padre, Isso é aceita uma grave. pergunta já. Isso é negativo. Um momento. Isso é Não, blasfêmia, padre, padre. não. Um momento. Não, acredito o que nisso. não tem fundamento, padre, não pode pode dar se proceder. teologia sem Por que não tem base. fundamento? Qual o fundamento? Agora o padre tem que mostrar aqui o fundamento bíblico. Tá aqui. Mostra. Dez. Diz. Que diz o quê? Apocalipse? Apocalipse 1, Sim, diz o quê? Dia do Senhor. Pode ler aqui na Bíblia E Católica. todos- Eu li aqui. Todos É dia aqui. do Senhor. Deixa só eu ler aqui para os telespectadores. Na Bíblia Católica. Efésios 2,15, Eu não vou é? ler- eu vou ler aqui na Todo Bíblia mundo guardar. Católica. Hein? Vamos só. No primeiro dia da semana. Deixa eu ler aqui. Vamos Eu vou só ler. deixar- Eu vou ler aqui na Sim. Bíblia Atos dois. Católica. Vamos só ver o padre, Deixa o ver, pastor deixa ver. Diniz está Eu vou ler na Bíblia Sim, sim. Católica. E depois posso ler todos os outros textos aqui na Bíblia Sim, Católica sim. que falam sobre o sábado após a ressurreição. Que não houve nenhuma. Vamos Aqui ler esse capítulo, diz o que é que diz, porque o padre citou. Apocalipse capítulo 1, no versículo 10. Aqui diz assim: No dia do Senhor, o Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente como de trombeta. Versículo 10. Sim. Não está dizendo aqui que é no primeiro dia da Mas semana. isso anula Dia o da sábado. semana, porque- Negativo. Sabe por que é o dia primeiro dia da semana? Porque toda ação que Jesus Cristo depois daí foi Ne- fazendo, apareceu no primeiro dia da semana, diz aos seus discípulos: Não, a paz negativo. esteja convosco. Não foi nada Todos os disso. primeiros dias da semana. E É sempre que ele mentira, aparecia, padre. assim: a paz esteja Esteja convosco. convosco. Deixa o Mas padre isso responder não é uma pergunta. mandamento. Apóstolos A e paz é os apóstolos saudação dos reconheciam. judeus. Saudação dos Como judeus. eu Primeiro cumprimento, dia da bom semana, dia. todos Só um os minuto. apóstolos. Isso não é mandamento. Vamos A aqui questão- organizar o debate porque isso está muito interessante. A minha última pergunta em relação ao sábado. Bom, hoje se assiste muitas igrejas. Nós temos muitas igrejas no A país. ideia que eu queria passar é essa aqui agora.
É que no primeiro dia, o Deus não descansou. Descanso mais também do que ser para os homens, não é? Porque o descanso é para os homens. Deus nunca descansou. Porque no próprio sábado também fez o trabalho santo, já que estamos a nos referir toda hora ao primeiro. Deus fez uma outra obra. Ok. Mas Sabe o que? Deus não descansou muito bem. Mas ali é Deus preciso. descansou no sábado. Claro que aqui não nos leva o tempo suficiente para fazer essa interpretação. Sim, não, temos que interpretar por quê? Vocês estão mas, servindo o padre, sábado como, tá bom. como apenas o Não, dia seguinte, intacto, mas o padre quando tem eu digo que cuidado para não se Jesus contrariar. Qual o ressuscitou... significado que ele deu da palavra Shabat? Sim, Descanso. descanso. Significa o quê, Shabat? Significa descanso. Não, além de descanso, significa cessar. sim. Ela vem da raiz hebraica. Parar. Sim, mas Cessar isso significa o quê? que Deus Filologicamente falando. Não, cessou de fazer a obra da criação. Então não cessou. Cessou. Sabe por quê? Terminou. Porque ele fez mais uma outra obra. Qual é a Abençoou obra que no fez? sábado. Abençoou. Vamos lá ver. Isso está aqui Padre. plasmado. Mas, Abençoou ou não, padre, sábado? aí sim, vamos- mas aquilo Abençoou toda a vamos. criação. Mas aquilo foi uma obra, executou ações Não, ou naquele não, dia Mas Deus tudo repousou? faz por palavra. Mas mas aí a não quer abençoa dizer a que significação, trabalhou, né? padre. Ele está Abençoar claro. Aceita a minha pergunta, Deus padre. trabalhou, o trabalho dele é abençoar. Sim, aceita a minha pergunta. O trabalho de Deus é abençoar. Já viu um Deus que não abençoa? Não. Padre estava Vocês dormiram ontem e passaram toda a noite a dizer Eu acho que abençoa não o é Pai. padre. A oratória que o padre está Daqui a nada dando, vocês vão- a oratória que o padre Abençoa está o Pai para dando, poder não testemunhar. justifica. Vão testemunhar o quê? Aceita a minha justifica. pergunta. Não, Então, vamos por que aceitar. hoje nós assistimos muitas igrejas, a maior parte delas, igrejas protestantes, adoram no domingo, por quê? Se efetivamente o mandamento é do esse sábado. e a Isso. interpretação É que simples. existe. Aí é simples, é o seguinte. Quando a Igreja Católica, porque quando começou o movimento da reforma, não começou com o padre católico que nós chamamos de Martinho Lutero. Já havia outros reformistas como John Não, nós Wycliffe, chamamos, como... ele era mesmo Lutero, Pronto. nós chamamos. Não, É Lutero, porque é. John Wycliffe, por É exemplo, Lutero, temos a não é reforma assim. de John Ele é Wycliffe, Lutero, foi não. queimado na fogueira pela Igreja Católica. Temos a William Tyndale, que foi sacrificado pela Igreja Católica. Quando a Igreja Católica, dentro das suas grandes fracções, houve um racha interno, então uma das fracções da Igreja Católica levanta Lutero. E Lutero, como já estava em desacordo com as doutrinas da Igreja Católica, então ele lá vem com o pressuposto da reforma. Ele começa a fazer o trabalho que ele fez. Mas o que é que nós queremos? Deixa-me só finalizar. O que é que acontece? E a reforma não começou Não. com Lutero. A reforma É já isso que eu começou disse, com São pastor- Domingos padre. e São Vamos- Francisco Xavier. Não, Era não só pra- deixa disso. É o que é que acontece? Era só para A Bíblia corrigir nunca essa fala parte. de reforma. Na primeira de Pedro 5, a partir de 6, lá no verso 10, Deus fala da restauração. Lutero começou um movimento que esse movimento não foi finalizado. Ou seja, embora divergimos da Igreja Católica por várias coisas, mas tudo quanto a Igreja Católica introduziu nas Escrituras não foi mudado. Ou seja, a Escritura como base e ordem para tudo quanto é os atos da fé, não foi incorporado. Apenas dissemos o seguinte, olha, a Bíblia é que tem que estar acima de tudo. Mas agora, os costumes da Bíblia, os dias das Escrituras, essa reforma, infelizmente, a vida do homem é muito curta. O homem morreu, não deu sequência à sua obra. E a interpretação hoje não permite que se adeque isso? Nós todos devíamos adorar no sábado. Por quê? Embora temos outros dias, mas o dia principal, não existe nenhum dia santificado, não existe nenhum dia abençoado, se não for o dia de sábado. E aqui, só para terminar essa Quero fase, terminar com esse tema também. certo? Sim. É o seguinte, tudo isso se entende pelo seguinte, nós vamos nos profetas, o que Daniel disse? Que virá um governante que na realidade é um império, aí falava mesmo do Império Romano. Isso é profecia já? Sim, Daniel 7,25, está lá, não é a minha boca, está na escritura. Se o padre quiser rebater, vai discutir com Daniel. Daniel disse que virá um governante que há de mudar o tempo e há de mudar a lei de Deus. Qual é o calendário que nós temos no mundo? Calendário romano, que é o calendário gregoriano. Quem é que alterou a lei da própria escritura? A Igreja Católica. Isso não falo eu de boca. Se vocês vão no manual, tem aí o Pão da Vida, ou podem ler os dogmas católicos. O terceiro mandamento foi a Igreja Católica quem mudou de sábado para domingo. Tanto é que nos Estados Unidos há uma classe de bispos que já estão a tentar voltar nos princípios. Da outra vez, quando estive aqui, eu disse que uma das reformas que o Papa João Paulo I queria fazer era voltar a vários princípios que era bíblico. O homem dormiu, depois de 33 dias, nunca mais acordou. Por quê? Porque mexer com a igreja não é coisa de ânimo leve. Então, mas o que nós estamos aqui a dizer é que a Escritura disse
Se Jesus tivesse dado um outro dia, dizer assim, olha, ressuscitei no primeiro dia, agora mudam. Poderíamos mudar. O que Deus não disse, não se faz. Deixa-me só ler. Vamos terminar com isso. O padre Bem vai rápido. terminar? Aham. Sim. Eu estou aqui com a Bíblia do Padre. É uma Bíblia daqui da difusora Francisco Capuchinho. Está aqui a autorização eclesiástica. Ok. Eu vou ler aqui Atos capítulo 16, no versículo 13, na Bíblia dos Católicos, porque isso que está aqui é o apóstolo Paulo, depois da ressurreição, muitos anos depois. Se houve um sentido mudado, houve um novo sentido, então isso teria que ser mudado. Aqui a Bíblia diz assim, isso é Paulo, quando ele estava em Filipos, em Atos capítulo 16, no versículo 13. Aqui a Bíblia diz o seguinte, no dia de sábado, saímos fora de portas, em direção à margem do rio, onde era costume haver oração, ou seja, um culto de adoração, onde era costume, no dia de sábado. Se houvesse um outro sentido, como o padre está dizendo, diria no dia de domingo. Se a ressurreição inaugurasse domingo como dia de adoração, aqui também seria mudado, porque nós aqui já estamos falando depois da ressurreição. Então, na Bíblia, católica, protestante, seja lá do que for, não há um novo sentido, não há nenhuma mudança. Essa mudança ela é uma explicação, logicamente, da teologia dos dogmas católicos para justificar essa mudança, mas que, de fato, essa mudança, nós respeitamos os dogmas e as doutrinas, mas dizer que está fundamentada, não houve isso, não foi ratificado por Cristo. E nós temos que falar para os crentes e fiéis, não, na Bíblia não está aqui, tanto é que vocês ouviram, está escrito aqui na Bíblia católica. Olha, é assim... Para terminar já, esse tema. Para terminar, não esse é? Tema. Tem outras perguntas? Há muitas razões porque Sim. nós rezamos domingo. Ok. E eu aqui manifestei a razão fundamental. A razão nossa fundamental para nós podermos adorar no domingo, primeiro dia da semana, não é? É precisamente a ressurreição, e todo mundo lá em casa sabe, todo mundo que vai à igreja sabe, e aceita que esta ressurreição, eu vou terminar assim, senão vamos multiplicar entes sem necessidade, e não há mesmo necessidade, porque Cristo, naturalmente, Ele ressuscita no primeiro dia da semana, e Ele dá sentido à Escritura. E ponto final, depois disso aqui, Ele se elevou, enviou o Espírito Santo no primeiro dia da semana, não enviou no sábado. Se for sábado, então só tem que ser sábado. Não sei. E também, quer dizer, eu vou vos dizer uma coisa que, naturalmente, é difícil dizer aqui, né? Não sei se as Esteja à vontade. estão filmando ou não. Estão. Sim. Esteja à vontade. Esteja à vontade, padre. Na verdade, a partir do século XVIII, não é? Começou essa grande confusão, não é? Com o surgimento da igreja dele, a partir do século XVIII, XIX, com a proliferação da igreja, então começa a confusão. A proliferação, a expansão do reino de Deus. Só para eu depois, entender, porque isso é interessante. Isso é interessante que o padre está falando. Sim. Por quê? E por que o católico, eu digo lá em casa, você que é católico, seja... Nós não somos orgulhosos, não é? Sim. Como católico, nós somos sempre obedientes. Os irmãos vão falando, uns vão falando bem, outros não. Mas o católico é fiel à sua fé da ressurreição, que não anula o sábado, porque o sábado nós o guardamos tão bem, tão lindamente bem, passei a palavra. Também como guardamos a sexta-feira o jejum. A quinta-feira santa temos a adoração ao Santíssimo, que foi instituída a Eucaristia. Nós temos isso presente na nossa vida. Portanto, quem vai dizer que é pentecostal, nós já o somos desde há muito tempo, não vai tirar nada. Quem dizer que é adventista, nós já o fomos desde há muito tempo, não é agora que vamos aprender a ser adventista, porque nós isso incluímos, temos um tempo que se aproxima agora, que se chama Adventus, que significa a vinda de Jesus que veio pela primeira vez, e temos a próxima vinda, a perspectiva. A primeira, mas... Sim, quando ele veio, não é? O mundo estava expectante. Depois temos a segunda vinda, que ele virá naturalmente para julgar os vivos e os mortos, naturalmente. Isso já está patente. Quer dizer, a igreja, suponhamos a do sétimo dia, foi fundada mais tarde por uma pessoa. Esta pessoa é conhecida, não sei se vocês conheciam ou não, mas depende de vocês. Não. O padre pode citar o nome. Cite o nome. Pode citar, sem problema. Eles conhecem, uma pessoa e veio da América, só para dizer uma coisa. Isso é erro de quem não conhece a história do surgimento eles do adventismo. podem não admitir aqui, porque não, é público. Você pode mostrar, não tem problema. Eu tenho patente aqui escrito, não sei se é pode minha, mostrar. mas está lá o nome.
Exato, momento. Isso é um erro que as pessoas têm da compreensão. E agora? Ele nunca Por foi quê? adventista, o Guilherme Miller. Nunca foi? Não, ele não morreu como adventista. Sim. Ele Ele fez não parte- morreu, mas fundou uma coisa. Não E fundou. Ele o ministério do pastor Agostinho também adoram no Não, sétimo é dia um também? Sim, Nós também Vocês também adoram, cultuamos. cultuam no Não sétimo dia? por causa da igreja Sim, do sétimo faz dia, favor, mas deixa eu só por terminar a minha obediência ao reflexão. Dizer mandamento uma da coisa. Escritura. Nós já somos ok. isso tudo, não é? Nada está a faltar. Se é a questão do sábado, nós já o somos e já o fomos desde há muito tempo. nunca foram, Se é é a questão mentira. pentecostalista, o Espírito Santo está sempre, sempre nem, nós. nem usam o Não, poder do Padre, Espírito Santo, é só padre. fazer a seguinte Uma igreja que pergunta. caminha sem poder do Espírito Santo, isso é Não, uma o problema aberração. não Os é esse. dons É do só fazer uma Espírito pergunta Santo, para a igreja esclarecer uma católica coisa. nem reconhece isso Vamos como terminar. ministério. Não, a questão Padre, não já é o terminou? Eu não terminei, é só para dizer Não, que o padre não vai terminar. quando você diz que a igreja não reconhece, a questão não é tanto reconhecer. Nós temos, A suponhamos, igreja católica tem profeta. Pergunta se a igreja sete- católica tem profeta. Profeta. Eu vou... profeta não, é Jesus Cristo. Padre, Afinal. padre, Você Todos os profetas que falaram em nome de Jesus. Mas o Hoje, Espírito Santo suponhamos, desceu, nós quando deu recebemos o esses batismo, dons. recebemos Jesus Cristo, Ele nos unge. Não, e recebemos mas cadê Jesus os Cristo, que é profetas? sacerdote, Cadê os profeta apóstolos e rei, e na ponto igreja final. católica? A profecia Cadê os só apóstolos? existe em Jesus Cristo. Não, Jesus é o único profeta. O resto E não vale. O resto... Então, que eles nem acreditam nas Então, padre, Escrituras. os outros profetas também que estão escritos na Bíblia, apresentados como profetas, Sim, também são não vale? profetas. Prepararam o caminho do Salvador. Depois de Cristo anunciaram. acabou. Depois de Cristo já não há mais profeta. Ele devia ler a o que está Bíblia escrito vai no nos Atos iluminar 13. para divertir. Atos 13 Mas não o diz que profeta até como na tal. igreja O profeta é ainda Jesus havia Cristo. profetas. É até interessante esse debate. Eu vou dar uma pausa. Eu tenho que cortar hoje a edição. Não tenho mais tempo. Mas prometo, para a semana, próximo sábado, temos encontro aqui, marcado às 20 horas. Você fica ligado na televisão. Padre Isaac, pastor Denis e o pastor Agostinho estarão aqui de novo a continuar com este tema quente. Não esqueça, para a semana. Tchau.